Hey there, how's it going? Ah, bom, esse vídeo eu vou falar um pouco sobre a minha experiência com o inglês, como que eu aprendi, vou passar algumas dicas e vou falar também do mito do inglês fluente em 6 meses. Tá, galera, isso não existe. Por que que não existe? Eu vejo muitas propagandas, muitos outdoors falando, né, tendo aquelas promessas milagrosas, pegue fluência em 6 meses, pegue fluência em 4, 5 semanas, 3, 7, 8 meses. Não importa o prazo, tá? Isso não existe. Não condiz com a realidade. É claro que uns têm mais facilidade para aprender, outros têm menos. Uns vão ter mais tempo para estudar, outros menos. Então isso depende, vai de cada um. E o que eu posso garantir para vocês é que quanto mais vocês estudarem, quanto mais vocês manterem a constância e mergulhar no idioma, eu digo mergulhar, mergulhar mesmo. Ter como foco aprender um idioma, sei lá, tipo, coloca um ano, por exemplo, para falar legal. Aí vocês vão ter resultados. Aí é, vocês vão ter caminhado, né? Vocês vão ter, já vão, já vão estar se virando legal já no inglês, porque vocês vão se comprometer com isso. Então, é, o mito do inglês fluente em 6 meses não funciona, tá? Isso aí é baboseira. E, bom, o que que vai ajudar, o que que vai auxiliar vocês a aprender inglês? Na minha opinião, tá? É, isso vai de cada um. Tanto é que as minhas aulas, elas consistem em quê? Numa estrutura, num plano baseado no que o aluno gosta, né? Como ele gosta de estudar, se é mais a parte visual, da audição, ou enfim, se gosta de usar livros. Então, isso vai de pessoa para pessoa, mas o que eu aconselho? Mergulha no inglês. Coloca isso como prioridade na vida de vocês. Então, se vocês querem aprender alguma coisa, seja inglês, seja aprender a andar de carro, seja qualquer coisa, vocês têm que manter disciplina, têm que manter constância. É, assiste séries sem legenda. No começo pode assistir série em inglês com legenda, né, em português. Depois que vocês vão se acostumando com o listening, vão se aperfeiçoando, vão se adaptando, porque por trás de tudo isso aí tem uma adaptação, tem uma reestruturação no cérebro. Tanto é que, como nós aprendemos a falar o português, a nossa língua nativa, a gente só ouvia, só ouvia. Quando a gente era criança, bebê, a gente só ouvia, ouvia, e a gente foi aprendendo novas palavras aos poucos, a gente foi entendendo o significado aos poucos e corrigindo a nossa fala, enfim. Então, assiste série, filmes em inglês, tá? Mesmo que vocês não entendam muita coisa, assiste. Vocês têm que ter é, esse contato com a língua inglesa, tá? Porque é uma língua totalmente diferente, uma língua nova. E não é difícil, tá? Porque eu vejo muita gente falar, nossa, mas inglês eu acho muito difícil. Pô, difícil é o português. Tu pega ali o verbo fazer do português tem mais de 30, dependendo da conjugação. Já no inglês tem o que? Done, did, é, does, que é do he, she, it, tem, enfim, são muito poucos comparado com o português, é muito pouco. Então, o inglês não é difícil, tá? É vocês que colocam isso no inconsciente de vocês, aí isso acaba se tornando difícil e vocês desistem, porque vocês já deram um sinal para vocês que, nossa, isso é muito difícil, eu não vou dar conta. Aí simplesmente não funciona mesmo, não aprendem. É, o que eu fiz, né, para aprender inglês mais rápido também foi trocar o idioma do celular, tá, pro inglês. Então, repetindo, mesmo que vocês não entendam muita coisa, tá, vão atrás, usa o Google Tradutor. Eu defendo e não defendo o Google Tradutor, às vezes ele tá errado, às vezes não acerta em tudo, às vezes erra, normal, mas podem usar, não tem problema, quando tá começando. Depois que vocês estiverem com uma certa fluência no idioma, com certo entendimento, eu aconselho a não usar mais, tá? Mas para checar algumas palavras, ele pode usar sem problema nenhum. Lembrando que não traduzam tudo ao pé da letra para o português, porque tem algumas expressões no inglês que traduzem ao pé da letra pro português não faz sentido nenhum. Então,
são expressões idiomáticas. A gente tem algumas, né, no português, por exemplo, ah, velho, e aí, tipo, tem várias. Então, não levem tudo ao pé da letra, tá? Não traduzam tudo, palavras soltas. Gravem as expressões, que é muito importante. E a gramática, eu indico vocês, tem que estudar gramática, tá? Mas não precisa focar, né, inteiramente na gramática, porque eu sei que isso é um pouco chato no começo, é entedioso, mas é importante saber. Mas a primeira, a forma ali, a ordem para estudar, eu aconselho o seguinte: começa com o listening, como a gente era criança, né? A gente só escutava, começa com o listening, depois vai pro speaking, mesmo que vocês errem algumas coisas ali, não consiga conjugar os verbos ali corretamente, por exemplo, os verbos ali com a preposição to, às vezes fala num, às vezes é para falar o past participle, o passado participe, ele fala o passado simples, não tem problema, vocês vão corrigir isso ao longo do tempo. Depois dessas duas fases, vão pro writing ou reading, mas eu aconselho reading primeiro. Então, listening, speaking, né, que é escutar, falar, depois vamos para leitura, pro reading, e depois vamos pro writing, que é a escrita. Então, é muito importante depois dessas duas, speaking, é, é, fugiu agora, speaking, quer dizer, listening, speaking, reading e writing. Então, fala, quer dizer, escuta, a fala, é, a leitura e a escrita. Então, estudem dessa ordem, dessa forma. Claro que eu não quero que vocês levem como uma verdade absoluta, tipo, ah, isso vai funcionar para mim. Não, pode ser que funcione para ti, pode ser que não funcione, pode ser que funcione para o teu amigo. Então, é mais um método, na verdade, que eu aconselho vocês estudarem, mas vocês podem estudar do jeito que vocês quiserem. Mas eu acho esse método, essa forma mais eficaz, tá? E, bom, eu, quando eu aprendi inglês, antes de aprender inglês, eu já falava, nossa, quando é que eu vou falar inglês? Como é que a gente aprende inglês rápido? Será que é difícil? E teve um colega meu que falou pra mim o seguinte, cara, calma que o inglês vem. E exatamente, tá, o inglês vem. Não que ele vai vir assim de mão beijada e vocês não vão fazer nada enquanto é isso. Não, vocês têm que estudar, têm que manter a disciplina. E o perfeccionismo, né, o medo de errar. Muita gente tem medo de errar, por isso acaba se bloqueando ainda mais, acaba desistindo no meio do caminho. Então, eu te pergunto, por quê? Por que tu tem medo de falar ou de errar? Não que você tenha, claro, mas a maioria das pessoas tem esse medo, tem esse bloqueio e acaba por desistir no meio do caminho. Então, não há motivo para isso. Eu acho isso um absurdo. Então, tem pessoas que têm esse perfeccionismo de fazer, ah, que é tudo perfeitinho, hein? Não, não é assim que funciona. Eu erro, você erra, todo mundo erra. Errar é humano, então isso se aplica ao inglês também. Pratique, fale, se exponha, não tenha medo de falar, porque senão vocês vão acabar se travando mais ainda. Então, errou, né? A pessoa que tu estiver conversando, seja ela gringa ou um professor de inglês, seja a pessoa que for, se errou, pega, faz a anotação, pede ajuda, pede um feedback. Então, do you know when you are trying to speak English and the words just don't come out? Então, as palavras não vêm porque você não fala, tem medo de errar. Então, fala, pratica, não tem problema se errar. É normal, super normal. Então, recapitulando, esse vídeo acho que vai ficar um pouco longo, tá? Mas tive que fazer, é verdade, nua e crua. Vocês vão pegar a fluência? Vão. Mas quanto é que tempo que eu vou. Meu, será que vai demorar muito? Um ano, 2 anos? Aí depende de ti. Vai de pessoa para pessoa. Mas inglês fluente em 6 meses, é mito. Isso não é verdade. E a não ser que a pessoa. Tá,
vocês vão aprender de acordo com o método que vocês aplicam, de como vocês estudam. Por exemplo, se a pessoa pegar e estudar, tipo, 6, 8 horas por dia, durante todo o dia, pode ser que pegue fluência até os 6 meses ou até antes, mas isso é muito difícil, né? A gente sabe que nós temos a nossa rotina e a gente estuda quando, né, tem tempo, que na verdade tempo todo mundo tem, mas é vocês que falam, ah, não, mas eu não tive tempo de estudar. Vocês têm tempo, é só se programar. Faça um cronograma. Vocês podem estudar inglês enquanto vão para academia, no fone de ouvido, ao invés de ouvir uma música, escuta um podcast, é, escuta músicas em inglês. Na minha playlist só tem músicas em inglês, tipo, dificilmente eu ouvi alguma música nacional, então a maioria é internacional. Então eu estou em extremo contato com a língua inglesa todo dia. Então isso auxilia muito. E uma coisa que eu vou trazer para vocês, eu vou falar um pouco mais a fundo, com mais profundidade. Mais para frente é sobre auto-hipnose, que é, aprender inglês ouvindo afirmações, expressões durante o sono. Mas isso eu vou entrar em profundidade no vídeo futuro, tá? É... Bom, então, se você estudar todo dia, tira pelo menos, tá? Meia hora, 1 hora no dia, pelo menos, para estudar inglês. Que eu tenho certeza que daqui a um ano vocês já vão estar falando muito bem mesmo. A fluência demora, demora, mas não é impossível. Claro que a gente consegue pegar fluência. Até mesmo quem mora fora do país há bastante tempo tipo, demora a pegar fluência. O vocabulário, sendo da língua inglesa ou da portuguesa, é extenso, é muita coisa. Mas a gente já consegue se virar legal, a gente já consegue falar sem pensar, sem traduzir. E uma das coisas que eu aconselho fortemente para vocês é não traduz as palavras, as expressões. Quando for falar em inglês, tente não pensar muito no português, porque isso dificulta um pouco. Vocês vão querer falar uma palavra em português e em inglês que na verdade não vai condizer com a expressão adequada, entende? Porque às vezes muda a forma de falar, as palavras de lugares, os adjetivos, os advérbios também. Então, tenta não focar muito no português quando vocês forem falar inglês. E também não foque muito na gramática, querer falar certinho e eu sei que a gente quer falar, né, de uma forma bem correta, mas tente não focar nisso no início, tá? Porque vocês vão se perder e até vocês lembrarem das palavras, se a palavra tá certa, se o tempo verbal tá certo, tipo, a pessoa que vocês vão estar conversando já vão ter ido embora. Então, é isso que eu tinha que falar para vocês. Se eu esqueci de alguma coisa, eu faço mais um vídeo aqui, tá? Mas essa foi a minha opinião e espero que vocês tenham gostado e que de alguma forma irá ajudar. E quem ficou até aqui assistindo, obrigado por tomar esse tempo. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas essa é a verdade. Então, see you and keep studying every single day and you're gonna reach the fluency, right? You're gonna speak better and better. And that's it, guys. I will see you in the next video. Take care and fui!